você gosta de internet e vai ficar muito feliz de saber onde o Palavra de Esperança te trouxe hoje. Estamos de frente do prédio da Google, um dos principais canais de comunicação e informação da rede no mundo todo. Olha, é impossível imaginar o nosso acesso na internet sem fazer contato com esse pessoal aqui, não é mesmo? E o interessante é, não importa de que lugar do mundo você pesquise, as informações da Google serão sempre as mesmas. Palavra de Esperança analisa que a Bíblia Sagrada também é assim. Não importa se você está no Gênesis ou no Apocalipse, a informação é a mesma. Isso porque a Bíblia tem um provedor central, Deus. E para falar sobre revelação e inspiração, começa agora Palavra de Esperança. Olá, meus queridos amigos do Palavra de Esperança. Chegamos uma vez mais aqui no quadro Na Palavra. Você sabe, aqui nós recebemos perguntas e respondemos essas perguntas baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. A minha pergunta é: como eu posso ter certeza que a Bíblia é realmente a Palavra de Deus? No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus aqui está colocando um princípio muito extraordinário em relação a provar se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: experimente você mesmo o valor, a realidade da palavra de Deus na sua vida. Ele já havia dito no Evangelho de João também, aqui mesmo no capítulo 5, aos fariseus: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas vós não quereis vir a mim para receber vida eterna. Olha, se nós temos uma abordagem da Bíblia, procurando conhecer Jesus Cristo, que é a principal e maior e sublime revelação da Bíblia Sagrada, e nós estamos dispostos, sedentos, ansiosos para conhecer a Jesus, então nós vamos constatar o poder da Bíblia na nossa vida. A Bíblia é um livro transformador, é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia tem um poder inerente em si mesma, e quando as pessoas estudam a Bíblia, abrem o coração para as revelações que nós encontramos aqui, o poder da palavra transforma a vida das pessoas. Então esta é uma prova extraordinária, é uma comprovação de que a Bíblia é verdadeira e é a palavra de Deus. Portanto, vamos experimentar por nós mesmos o valor e o poder da palavra de Deus em nossa vida, a Bíblia Sagrada. Vamos agora à próxima pergunta. Minha dúvida é a seguinte: se a Bíblia é uma só, por que existem tantas religiões? Essa é uma pergunta muito boa. Mas, na verdade, a questão da interpretação é uma questão pessoal. Todavia, existem princípios para a interpretação, não só da Bíblia, como qualquer outro texto, qualquer outro livro. Esses princípios, sem querer complicar muito, por exemplo, são os princípios de hermenêutica. São leis que nós devemos considerar para interpretar corretamente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e conhecer qual é a vontade de Deus que foi revelada nesse maravilhoso livro. Por exemplo, o apóstolo São Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, que Paulo falou da salvação em várias das suas epístolas. E no verso 16 ele disse que Paulo costuma falar sobre isso nas epístolas, e falando dessas coisas da salvação, então Pedro completa: nessas epístolas existem pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, como também torcem as demais escrituras para a sua própria perdição. O grande problema na interpretação da Bíblia e também na origem de tantas religiões diferentes e até opostas é porque as pessoas procuram na Bíblia aquilo que elas querem encontrar. As pessoas pensam num conceito de vida e querem encontrar na Bíblia uma justificativa para a sua maneira de viver, para a sua doutrina, para as suas ideias. Mas nós não devemos aproximar da Bíblia com essa visão, com essa abordagem.
Nós devemos entrar no texto da Bíblia Sagrada e deixar que a Bíblia mesmo se interprete. E o livro de Isaías diz que nós devemos comparar texto com texto, um pouco aqui e um pouco ali, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. E assim nós vamos ter uma visão coerente, uma interpretação correta do significado do texto da Palavra de Deus. A Bíblia é uma bênção. Experimente esse livro maravilhoso na sua vida, lendo-o todos os dias. Obrigado pelas perguntas, pela participação de hoje. Nós nos veremos no próximo programa Palavra de Esperança. Programa Palavra de Esperança hoje falando sobre a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a Palavra de Deus. E para nos ajudar com esse assunto, convidamos Josué Carvalho. Josué Carvalho é gerente na área de TI. Josué, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui no Palavra de Esperança. Para introduzirmos nosso assunto, há quanto tempo já você trabalha nessa área, Josué? Eu trabalho há aproximadamente 15 a 16 anos, direto ou indiretamente relacionado à área de TI. A área de TI é tecnologia? Tecnologia da informação. Da informação. Josué, qual a importância de um servidor para as organizações hoje? Ok. Servidor é um tipo de computador, ok, com características especiais. Sim. Né? E ele foi construído, ele foi projetado para trabalhar ininterruptamente, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana e durante muitos e muitos anos. Não desliga então? Não desliga. Mas qual é a ideia? O servidor, ele pode ajudar em muito uma empresa. Em que aspecto? É com ele que você organiza e protege os dados da sua empresa. Eu diria que sem esse servidor, a rotina diária de trabalho seria muito complicada na organização. E por que eu estou dizendo isso? Ele pode ajudar na organização, no gerenciamento e no compartilhamento de dados na rede de computadores da organização. Eu vou citar um exemplo muito simples para entender. Imagine um relatório financeiro, um relatório contábil disponibilizado por esse servidor para os componentes da equipe, para os membros ali da empresa. Essa informação está sendo acessada e visualizada ao mesmo tempo por todos ali. Todos os computadores ficam ligados então no servidor. Independente se o usuário esteja numa sala, na empresa, na cidade ou até mesmo em qualquer ponto do planeta, desde que esteja conectado a essa rede. Puxa vida. Agora, um servidor, uma empresa, ela pode trabalhar com vários servidores de configurações diferentes, um diferente do outro, ou tem que ser um único padrão? Como funciona isso, José? Pergunta interessante. Há hoje normalmente a possibilidade da empresa trabalhar com diversos equipamentos, diversos servidores completamente diferentes na sua estrutura física, arquitetura, componentes, marcas, modelos diferentes e distintos. Sim. Eles precisam obrigatoriamente estar configurados de forma a atingir o mesmo objetivo. Eles precisam ser orquestrados, coordenados, para que faça sentido, né, uma organização. Como que eles conseguem então trabalhar juntos assim, sem choque? Ok, existe políticas de padrões de comunicação, de segurança, que devem ser respeitados para que isso aconteça. Agora, existem servidores vulneráveis? Olha, a possibilidade existe sim. Eu até diria que a vulnerabilidade desses equipamentos está intimamente relacionada com o nível de segurança implementado. Sim. Por quem? Por profissionais da área. A gente sabe que, infelizmente, muitos profissionais não dão a devida atenção, né, e importância a essas políticas de proteção e segurança de dados. Então, se você acaba dando menos importância ou dando o mínimo de importância devida, você corre um grande risco de que os seus equipamentos, especialmente seus servidores de dados, sejam invadidos, né, por pessoas não autorizadas. E dentre essas pessoas podem ser os hackers. Falando em hackers então, eles podem estragar um servidor? Olha, infelizmente isso pode acontecer sim. O hacker a gente sabe que é aquele indivíduo normalmente jovem
que obteve um grande conhecimento estudando a fundo os equipamentos de TI, servidores, softwares. Agora, o que eles fazem com esse conhecimento? Sim. Bom, a grande parte desse pessoal, a gente sabe que eles trabalham em grandes empresas, ganhando bons salários, são os famosos hackers do bem, por assim dizer, né? Mas infelizmente outro grupo não. Outro grupo a gente já identifica assim, uma atividade mais obscura, invadindo servidores, empresas, né? Corrompendo dados, apagando arquivos. E alguns deles até sequestram informações. Para quê? Eles têm um propósito de vender essas informações, né? Para obter lucros, ok? Mas isso pode acontecer por quê? Caso a empresa ela não dê aquela implementação devida no seu protocolo de segurança, ou que esse nível seja muito baixo, isso vai acontecer com certeza. Vai ser pior ainda. Exato, pior ainda. Tem empresas que nem se preocupam com o mínimo necessário dessas implementações de segurança, né? A segurança está importante também nesse mundo virtual. Né, essencialmente importante, com certeza. Muito bem. Josué, muito obrigado por ter aceito o convite e participar conosco aqui no Palavra de Esperança. Fica o convite aí para voltar e nos ajudar com assuntos técnicos como esse que você nos ajudou hoje. Eu que agradeço o convite. E você fica agora com o pastor Robson Menezes, trazendo uma mensagem especial e falando sobre a Palavra de Deus e como ela pode proteger a sua vida. O programa Palavra de Esperança está aqui na simpática estação que pertence ao Complexo Maria Fumaça, que fica na cidade de Jaguariúna, para falar sobre a importância da Palavra de Deus. Vamos fazer uma viagem no tempo para entender a unidade das Sagradas Escrituras. Acompanhe conosco no programa a partir de agora. No dia 4 de abril do ano de 1968, Martin Luther King Jr., o líder da causa dos direitos civis nos Estados Unidos da América, foi morto por um tiro enquanto estava na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, na varanda do Hotel Lorraine. O pastor batista, de 39 anos, laureado com o Prêmio Nobel da Paz, conversava com alguns membros da sua comitiva exatamente no momento quando foi atingido por aquela bala. Ele retornava à cidade uma semana depois de haver liderado uma marcha em favor de uma greve que 1.300 funcionários da limpeza pública estavam realizando para buscar melhores condições no trabalho e salários decentes. No dia 3, ele havia chegado e um discurso tinha sido preparado para que ele então falasse àqueles trabalhadores. Mas por causa de uma grande tempestade que bateu naquele lugar, as pessoas praticamente não vieram e um pequeno grupo assistiu o seu último discurso, momento em que ele parecia antever a sua morte que se aproximava. Ele disse assim: "Temos tempos difíceis pela frente, mas eu subi ao topo da montanha e observei a terra prometida. Como qualquer pessoa, eu gostaria de ter uma vida longa, mas eu apenas quero cumprir os planos de Deus. Deus me permitiu subir ao topo da montanha e ver a terra prometida. Eu estou feliz porque eu sei que nós, como povo de Deus, entraremos na terra prometida, mas talvez eu não possa fazer isso juntamente com vocês. Mas eu estou tranquilo, porque os meus olhos viram a glória do Senhor." Ele pagou um preço muito alto para ver o seu sonho, a unidade das raças, acontecer. Ele pagou com a própria vida para que pessoas de diferentes raças tivessem os mesmos direitos. Da mesma forma, Jesus Cristo também pagou um alto preço para cumprir a sua missão. Mas para que ele veio? Será que Jesus Cristo veio para mudar toda a história? Para fazer com que tudo que acontecera antes dele, a lei e os profetas, se tornassem obsoletos? Hoje nós vamos acompanhar qual a importância do ministério de Jesus Cristo e o cumprimento da sua missão. A história que nós vamos recapitular hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 46 até o verso 52. É a cura do cego Bartimeu. Ela está inserida exatamente nos momentos finais do ministério de Cristo. É a sua última viagem a Jerusalém, que culminaria com a Semana da Paixão. No Evangelho de Marcos, Jesus Cristo é descrito como alguém que tem pressa.
que está sempre em movimento. E é exatamente por isso que a sua condição se contrasta com daquele cego que estava sentado à beira do caminho, não podendo perceber a beleza da primavera, das flores, ficando apenas com o espinho da solidão e da amargura que ele vivia todos os dias da sua vida. Como diz o ditado, desgraça pouca é bobagem. Uma história interessante aconteceu na cidade de Arapiraca no dia 8 de junho do ano de 2015. Um homem foi assaltado 2 vezes pelos mesmos ladrões no mesmo dia. A primeira vez foi de manhã, quando eles levaram a sua moto e a sua bolsa. E a segunda vez foi no final do dia, quando ele estava saindo do campo de futebol. Mas ainda bem que a polícia foi acionada e rapidamente conseguiu prender aqueles 2 infratores. Da mesma forma, aquele cego Bartimeu viu a sua história de dor e sofrimento mudar de uma hora para outra. Ele não queria se justificar na sua condição de fracassado. Às vezes, nós fazemos isso, não é mesmo? Justificamos os nossos erros, nas nossas faltas de oportunidade. Às vezes, naquilo que as pessoas fizeram por nós ou em nós. Aquele homem não estava satisfeito com a sua condição. E ele clamou, sabendo que aquele homem que passava, Jesus Cristo, poderia ouvir e mudar a sua história. A certeza de quem clamava era muito maior do que o constrangimento daqueles que faziam uma censura pedindo para que ele ficasse calado. Dentro dessa história, nós temos 2 detalhes muito importantes. O primeiro é quem clamava. Bartimeu era um cego, um miserável, um ninguém que encontrou em Deus a resposta para todas as suas perguntas. E a segunda informação tão importante é a quem ele clamava. Bartimeu tinha certeza de que se ele clamasse em nome de Jesus, o filho de Davi, ele seria ouvido. Mas o que acontece aqui dentro dessa história? Veja, Bartimeu não era um nome, era apenas um rótulo, assim como Simão, Barjonas ou até mesmo Barrabás, que significava filho de alguém. No caso de Bartimeu, filho de Timeu. Aquele que não tinha nome, identidade, se apegou ao maior de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Entendendo exatamente o que está em Atos capítulo 4, verso 12, que diz assim, que não existe um outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. O que há de tão importante no título utilizado por Bartimeu para chamar Jesus Cristo como filho de Davi? Eu queria fazer uma viagem com você pela Bíblia para entendermos isso. No livro do profeta Isaías, no capítulo 22, o verso 22, encontramos que o Messias teria a chave de Davi, ou seja, ele seria um representante da linhagem real de Davi para instaurar o reino de Deus aqui na terra. Assim, todas as promessas feitas aos profetas seriam cumpridas nele. É exatamente isso o que Paulo entende ao escrever a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, dizendo assim, porque nele todas as promessas de Deus têm o sim. Jesus Cristo é o cumprimento. Ele não veio para mudar o plano de Deus, mas para mostrar que Deus tem um plano só. É exatamente isso que ele disse no livro de Mateus, no capítulo 5, o verso 17, ao dizer, eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Jesus Cristo é o cumprimento, mostrando assim que a palavra de Deus é um plano só, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Quando Bartimeu entendeu isso, ao gritar, Jesus Cristo parou e disse, o que você quer que eu te faça? A sua resposta mostra que ele aliou o desejo à sua necessidade e disse, mestre, que eu torne a ver. Nós encontramos em Salmo 119, o verso 105, que a palavra de Deus é uma lâmpada para iluminar os nossos caminhos. Assim, Bartimeu entendia que a resposta para a sua necessidade era a palavra de Deus, ali encarnada em Jesus Cristo. Portanto, ele deixa agora a sua vida de passividade da cegueira como um esmolador para seguir a Jesus estrada fora. É por isso que nós estamos aqui neste trem, representando o que você e eu precisamos fazer, seguir a Jesus estrada fora, deixando de ser ajudado talvez por alguém para ajudar as pessoas no caminho da salvação. Escute essa música e coloque a sua vida nas mãos de Jesus para que você, juntamente com a multidão de discípulos, caminhe na direção do céu, levando outros para a vida eterna.
bem capaz de cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Oh, oh, oh. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar, que Deus é Deus. Você está pronto? A viagem já começou. Eu queria te lembrar que o nosso destino é o céu. É para lá que nós vamos seguindo a Jesus. E eu queria nesse instante pedir a bênção de Deus para a nossa viagem. Feche os seus olhos. Querido Pai, nesse instante pedimos que a Tua palavra conduza todos os nossos passos na viagem que faremos rumo à terra prometida, a Nova Jerusalém. Abençoa-nos e que Jesus Cristo seja o nosso capitão, guiando passo a passo até atracarmos no Porto Seguro. E é no nome dele que nós pedimos esta bênção. Amém. A Palavra de Esperança fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste importante estudo da Palavra de Deus acerca da revelação. Se você deseja fazer alguma pergunta, enviar uma sugestão ou conhecer um pouco mais os bastidores do programa, acesse facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Ficaremos felizes em receber a tua visita. Procure no site www.encontreumaigreja.com.br e ali você vai achar uma igreja que fica bem próxima de sua casa. Por hoje é só.
Mas eu espero reencontrar você no próximo Palavra de Esperança. Até lá!